É uma boa tarde na paz do Senhor para todos. Neste momento, vou ler um texto muito conhecido que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, e o versículo primeiro a seguir, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir vós. Eu quero falar neste momento sobre dois temas polêmicos, até porque eu vi não julgueis ninguém, né? Julgar, falando do julgamento. E o outro tema polêmico é, como eu vi essa semana, né? Para que Deus continue aprovando isso ou aquilo. Primeiro ponto, o julgamento. Eu quero me referir ao julgamento aqui. Jesus disse: Não julguei para que não seja julgado, porque com a mesma medida que vos julgasse, hão de julgar. Isso é, o que é pecado para o outro é também pecado para você, na hora do julgamento. Entretanto, eu preciso separar na Bíblia o que é julgamento. E Jesus deu exemplo de julgamento. Quando ele fala daquele senhor que devia ao outro, e que o outro pediu misericórdia, e ele, no juízo, em julgamento, pediu misericórdia, e o outro perdoou, e ele, que também tinha uma dívida com o outro menor, tinha uma dívida com ele, e ele não perdoou. Julgamento o julgamento culmina em uma sentença. Todo julgamento culmina numa sentença. Para que compreendamos a diferença entre julgamento e um ato de apostasia. A apostasia é a ação pública, a negação pública, são aquilo que as pessoas fazem que não condiz com a vida espiritual, que não condiz com a Bíblia, que não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. Não é que ele fala nada. Jesus, para que a gente entenda, um bocado de pessoas completamente desordenadas, fazendo tudo o que o diabo manda, diz: não julguei. Não. Uma pessoa errada, ele continua sendo errado. Isso não é julgamento. Julgamento é a determinação da sentença, ou absolvição. Isso é julgamento. Quando se refere a alguém errado, Jesus é bem claro em mostrar isso. Jesus diz assim: é pelos frutos que os conhecereis. É pelos frutos. E ele dá alguns exemplos a seguir de frutos. Se alguém botar uma venda nos olhos de alguém e levar para debaixo de um pé de árvore, e ele começar a colocar, mesmo vedado, colocar as mãos em uma fruta grande, meia áspera, meia pontuda, e quando ele acabar de apalpar, ele vai dizer: estou debaixo de um pé de jaca, ou estou debaixo de um pé de manga, estou debaixo do pé de siriguera, e daí por tanto. Por quê? Porque o fruto que ele tocou identificou a árvore. E foi isso que Jesus disse. Os seus atos e as suas ações, ele fala muito mais do que as suas palavras. Então, se alguém está errado e você diz: poxa, aquele cara está completamente errado, à luz da Bíblia, você não está julgando. Julgando é você dizer: olha, para ele não tem mais jeito. Para ele é o fim. Não tem mais perdão para ele. Isso seria o julgamento. Mas mostrar que o indivíduo está errado não é julgamento, é frutos. Jesus disse que são pelos frutos que os conhecereis. Então há diferença entre julgamento. O julgamento o julgamento, como eu já falei, culmina em uma sentença, seja essa sentença condenatória ou absolver o cidadão. Isso é uma sentença, né? Agora, dizer que a pessoa está errada à luz da Bíblia não é julgamento. O que Jesus diz aqui, olha, o que é julgamento para ele também será, o que é pecado para ele será pecado para você, do mesmo jeito. Tá entendendo? É aquela história. Você não pode ensinar as pessoas uma coisa e viver outra. É isso que Jesus está dizendo. O que vale para as pessoas, para aquela pessoa que você está ensinando, vale também para você.
Então, o julgamento tem a ver com o ato de uma sentença. É um veredito, né, de um juiz que culmina em absolvição ou condenação. Isso é julgamento. Não tem nada a ver. O cara está errado mesmo. Jesus disse que é pelos frutos que os conhece. Foi Jesus que disse isso. E o resto em cima disso é conversa de desviado. Dizer, é com Jesus, não é com Jesus coisa nenhuma. Jesus disse que é pelos frutos que os conhecem. Jesus disse que é pelos frutos que os conhecem. Um ponto. O outro ponto. Acontece muitos, por dar exemplo, em algumas igrejas da qual fiz parte por muito tempo, sempre que entra um pastor novo no campo, ainda hoje esse sistema meio assim, não é patriarcal, é um sistema do tempo do coronelismo, né? Na verdade, esses pastores dessas igrejas são verdadeiros coronéis, que ele chega na igreja para demonstrar que ele tem poder, que o poder está sobre ele. Tiver 20 congregações, ele troca todos os obreiros das congregações. Você, congregação A é obreiro B vai para a congregação não sei o quê, e assim eles fazem, troca tudo isso. Depois que eles faz essas trocas para demonstrar que tem poder, que é ele que manda ali, que o coronel dali é ele, o que é que acontece? Aí ele faz um culto para dar posse a cada um daqueles. E no culto de posse ele diz, irmãos, estenda as mãos para cá, para que Deus aprove, né, esse irmão nesse lugar. E aí que vem o questionamento. Deus pode aprovar uma coisa ruim? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Deus pode aprovar uma coisa que não presta? Pode. Deus pode aprovar um obreiro que vai destruir a igreja naquele lugar, como eu já conheci? Pode. Ele não pediu orientação a Deus para fazer as mudanças necessárias. Ele não perguntou a Deus se era necessário fazer aquelas mudanças. Ele fez para demonstrar poder do seu coronelismo, sem nada de Jesus. Não é coisa de Jesus, é coisa completamente material para demonstrar poder. E agora ele pede para os irmãos a olhar para Jesus e aprovar. Maravilha. Jesus vai aprovar. Jesus vai aprovar. Ele não pediu se era da vontade de Deus, ele pediu para Jesus aprovar. É aquela história do filho pródigo. O pai pediu a parte da fazenda. Ele não perguntou se era da vontade do pai. Se fosse da vontade do pai, o pai certamente não o daria. Mas ele quis a parte da fazenda. E o pai mesmo sem querer, com o coração pesado, fez a vontade dele. Então aprovar não tem nada a ver com direção. Com direção de Deus. Deus tem duas vontades. A vontade permissiva, que é essa que entra na escala desses coronéis do Evangelho, né? Desses coronéis do Evangelho, que muda tudo e depois vai lá, vamos orar para que Deus aprove, Deus aprova. Essa é a vontade permissiva. Nunca queira a vontade permissiva de Deus, pois a vontade permissiva de Deus é antagônica à sua vontade. A vontade permissiva de Deus não é o centro da vontade. É dizendo assim, meu filho, eu não quero. Isso trará problema para você. Mas você quer que seja feito segundo a sua vontade. Isso é a vontade permissiva de Deus. Isso é quando você ora para que Jesus aprove alguma coisa na sua vida. Você tem que orar para que Jesus tome a sua direção, para que os seus projetos, suas atitudes esteja condizente com a sua palavra. Para que se a oração sua deve ser, para que Jesus lhe ilumine, lhe norteie em todos os seus atos e ações, para que não tome decisões erradas. Tem decisões erradas que trará consequência para o resto da sua vida. Trará consequência para o resto. E quem é o problema? Seu. Se você pedisse a Deus discernimento, se você pedisse a Deus direção, Deus ia te dar o melhor para você. Nem sempre a vontade de Deus é momentaneamente boa.
às vezes ela é espinhosa, às vezes ela traz lágrima, mas lá na frente o resultado será maravilhoso. Então, a vontade de Deus é uma coisa, pedir para Deus aprovar é outra coisa. A aprovação de Deus está ligado à vontade permissiva. Então, vontade permissiva fora da direção de Deus. Vontade permissiva, a pessoa está fora totalmente da direção de Deus. O centro da vontade de Deus é a direção de Deus. Deus se responsabiliza pelos seus atos, pelas suas ações, por tudo que acontecer naquele momento, porque é a vontade dele. Foi ele que escolheu. Deus não se engana, Deus não erra, Deus ele é imutável, Deus ele é infalível, Deus ele é transcendente. Então, bote uma coisa na sua cabeça, nunca peça para que Deus aprove os seus atos e as suas ações, mas peça para que ele tome a sua direção, né? Para que segundo a sua vontade, segundo o seu querer, né? A sua benevolência, que você ache graça diante dele, que ele esteja sempre te dirigindo. Mas a permissão de Deus, para que Deus, essa aprovação é fora da direção de Deus. Então, duas coisas parecem um tanto polêmicas. A primeira foi que nós falamos, não, o crente está errado mesmo, porque está escrito na Bíblia, que é pelos frutos que os conhecereis. E que nada tem a ver, Mateus 7, de julgamento, nada tem a ver com falar com sujeito, prostituto, enrolado, trapaceiro, é enrolado, é trapaceiro, é enganador. Não, ele continua sendo. Ele está enquadrado, não no julgamento. O que ele fez, já fez, acabou. O que ele está fazendo, está fazendo. Ele está enquadrado na apostasia, alguém que apostatou da fé, que seus atos, né, impensados, né, trará consequência para ele e para a igreja do Senhor. Isso é uma coisa. Já, como eu falei, o julgamento não. O julgamento é o cúmine, é a culminância de um processo que teve várias, né, que teve acusatório, né, que teve a defesa, teve o processo, teve o chamado de contraditório, teve tudo, e no último sai uma sentença. Então o julgamento seria, para esse não tem mais jeito, para esse só esse caminho ou só aquele. Isso seria um julgamento. Mas enquanto há vida, há esperança. Então, por mais errado que a pessoa seja, né, há esperança para ela. Isso não tira. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo, o pastor Washington, uma vez ele contou que lá na cidade, uma cidade vizinha aqui, vou dar o nome da cidade, Barra do Rocha, me parece. Tinha um irmão que no tempo que não era da igreja, ele teve um relacionamento extra lá, extraconjugal, e teve uma criança. E ele aceitou o evangelho e disse assim para o pastor: olha, pastor, agora tudo o que aconteceu na minha vida foi passado, eu não tenho mais nada a ver com essa criança, e essa responsabilidade não é minha. E o pastor disse para ele: vá falar assim ao Ministério Público. Entendeu? Então pense nisso. Não tem nada a ver mostrar que alguém está errado, não tem nada a ver com Mateus 7. E também a questão da aprovação. A aprovação está ligada à vontade permissiva, isto é, a pessoa está totalmente fora da direção de Deus. Que Deus te abençoe.